Bem, eu vou começar essa videoaula como se começa uma receita, um vídeo de receita. Para esta videoaula você vai precisar do Visual Studio Code com a API do Tem Tudo Aqui, que é o aplicativo que a gente está fazendo aí. Isso tem que estar aberto para você. Nós vamos precisar aí de 2 colheres de Postman, nós vamos precisar aí de meia xícara de Workbench para que a gente consiga reproduzir os passos aqui, né? Então isso é importante. Qual que é o grande objetivo dessa aula? Entender por que a gente precisa fazer refresh de token JWT quando a gente trabalha com esse tal de JWT. Para mostrar isso, eu vou rodar aqui a minha API para mostrar para você qual é o problema que nos faz ter que assistir, nos dá essa necessidade, né, de assistir a esta aula. Então, estou rodando aqui a minha API, beleza, estou com o meu Postman aberto aqui, nós temos aqui as requisições do Tem Tudo Aqui, tem aqui uma requisição de login. Eu vou fazer o login, então estou aqui com o meu usuário, esse usuário, essa senha, beleza, aqui ó, isso aqui já existe no banco de dados, já fizemos em aulas anteriores. Quando eu envio, e eu mostrei isso na aula de login, quando eu envio aqui, o que a API retorna? A API retorna um token criptografado, de forma que eu não tenha que armazenar no meu front-end, ou seja, no React Native, eu não vou ter que armazenar o login e a senha do usuário, porque isso seria completamente absurdo. Então eu vou armazenar um token criptografado, que é um token válido. Só que esse token nosso, a gente também viu na aula de login, ele só vale por 60 segundos. Então eu estou aqui explicando JWT e tudo mais, beleza. Vou pegar esse token. O que o usuário vai fazer? Pô, o usuário, quando ele estiver logado, ele vai cadastrar um produto, vai cadastrar um serviço, não tem tudo aqui, vai fazer uma busca, vai alterar a senha, vai fazer um monte de coisa que usuários com acesso, usuários logados fazem, né? Então, coisas que eu preciso de acesso restrito. E aí, como é que a gente faz isso? Então, toda vez que eu chamar um endpoint da API que precisa que o usuário esteja logado, eu vou passar esse token. Então, eu vou aqui no listar usuários, ó. O listar usuários, ele tem ali, não tem corpo, nada no corpo. Aqui em Authorization, a gente tem o Bidder Token, que eu também expliquei aí na outra aula. Beleza, eu vou substituir o token aqui. Então, sempre a gente envia no cabeçalho da requisição o token, que é o token de autorização daquela requisição. Então, pô, eu quero listar os usuários. Se isso é um endpoint restrito, ou seja, o usuário precisa estar logado para fazer isso, então eu tenho que passar o token do usuário. Enviei aqui, olha o que aconteceu, apareceu não autorizado. Por quê? Porque eu passei mais de 60 segundos com aquele token. Só que, pô, o usuário ele pode ficar 60 segundos numa tela, por exemplo, e não fazer nada mais, né, cara? Fica lá rolando a tela tal, né, e não faz nenhuma requisição API, ou seja, o token dele vai expirar. E o que eu faço com o token do usuário quando ele expira? Pô, eu preciso, sem fazer com que o usuário tenha que voltar para a tela de login, porque pô, expirou o token, toda vez que expirar o token, ele vai ter que voltar para a tela de login, ou seja, ele só consegue usar o aplicativo por no máximo 60 segundos, isso não faz sentido. Então o que nós vamos fazer é um refresh do token. Então eu peguei um token, muito bem, então eu vou enviar esse token para a minha API. A minha API vai verificar se ele é um token válido, se ele é o último token do usuário. Se ele for o último token do usuário, ele vai gerar um novo token, ou seja, ele vai fazer um refresh do token. Quando ele faz um refresh do token, ele vai gerar mais 60 segundos de interação, e se o usuário precisar depois desses 60 segundos fazer um novo refresh, ele também vai conseguir fazer sempre com o último token. Então, no final das contas, o nosso aplicativo em React Native, ele vai ter lá um token, e esse token vai sendo atualizado à medida que a gente vai interagindo. À medida que o usuário for interagindo, a gente vai aprender a fazer isso no React Native na próxima aula aí. Então aqui nós estamos focados em como é que eu faço a política de refresh de token dentro da nossa API. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou até parar minha API agora. Muito bem, dar um CLS aqui. Eu vou criar aqui, dentro do nosso projeto, eu vou criar uma pastinha que eu vou chamar de token. Então, dentro do SRC aqui, eu vou chamar essa pastinha de token. Beleza. Nós vamos fazer como nós fizemos no usuário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma entidade. Então, eu vou copiar até essa entidade aqui de usuário, para ficar mais fácil, para alterar, né? Beleza, só para ganhar um tempo. Vou renomear isso aqui, ó. Essa entidade não vai ser usuário, essa entidade vai se chamar token. Token Entity. Muito bem. Então, vou chamar isso aqui de token.
ela vai ter um ID, o token vai ter um ID, beleza. Vai ter um outro campo aqui que é o próprio token, então eu vou chamar aqui de hash esse cara, beleza. Vou botar aqui que é 255, né, que é um tamanho máximo aí de varchar em MySQL, beleza. Isso aqui eu vou ter, e eu vou ter aqui também o username, né? Qual é o usuário? Então, eu vou botar aqui o username do nosso usuário. Então, qual que é o usuário que é responsável por aquele token? Ou seja, esse token é de qual usuário? É isso que eu quero saber. Então, nós vamos ter esses três campos aqui. E para isso eu vou gerar uma tabela lá no meu MySQL Workbench agora, ó, que vai gerar no nosso servidor aí MySQL que está rodando. Beleza. Eu poderia fazer isso via TypeORM, mas eu desabilitei o Synchronize aqui no Database Providers. Esse cara está falso. Então, se eu rodar a minha API aqui, ele não vai atualizar o banco. Mas eu vou fazer isso aqui na mão mesmo. Eu vou criar uma tabela aqui para você entender como é que a gente faz isso. Então, vou chamar isso aqui de token. Beleza. E aí, para poder colocar aqui as colunas, nós vamos adicionar esse cara. O nome da tabela é token e nós vamos então botar as colunas aqui. Aqui tem um probleminha de tamanho de tela, né? Então vou botar, clicar naquela bagacinha ali, vou botar aqui, ó, ID, ele é um integer, pode ser, ele é chave primária, não pode ser nulo, ele é auto-incremento. Vou colocar um outro cara aqui que eu vou chamar de hash, que pode ter até 255, que foi o tamanho que coloquei lá, não pode ser nulo também. E aqui eu vou colocar username, que está um tamanho de 100, beleza, que é o username, né, do cara aí que está logado. Então, beleza, também não pode ser nulo. Muito bem, criei essa tabelinha aqui, ó, vou dar um apply nela, show de bola. Beleza, então nós temos duas tabelas agora, temos a tabela token aqui com aqueles campos que eu preciso lá para a minha API. Então, a minha API zona está aqui, maravilhosa, entity, está criada a entidade, o campo está ali, maravilha, muito bonito isso. Ele vai criar com o nome token mesmo, né? Porque eu coloquei esse nome aqui na minha classe, então fechou. Beleza, do jeito que está, a gente já tem a entidade, mas eu vou criar aqui também um service. Por quê? Porque eu preciso criar um serviço para esse cara aí, né? Para o nosso para poder fazer a requisição, a atualização e o refresh em si do nosso token. Então eu vou ter um service ali também. Vou copiar esse cara aqui também, do jeito que está. Beleza, só para poder a gente facilitar o serviço. O nosso token service, então, vai se chamar assim, ó, token service. Não é mais usuário service. A gente não vai ter um usuário enche aqui, usuário cadastrar, nada disso. Aqui também, ó, a gente precisa injetar o repositório do token, ou seja, o token repository. Muito bem. Aqui eu vou colocar a minha classe, que é a minha classe token. Show de bola. E esse método, esses métodos aqui para baixo, na verdade, também não vão existir. Estou querendo só esse cabeçalho mesmo. Só que esse repositório ainda não existe. Para existir um repositório, a gente precisa criar um provider. Assim como a gente fez para o usuário provider, ó, eu vou aqui no token e vou criar um token provider, que vai fazer aí a criação desse repositório. Então, não tem aqui o usuário, né? Aqui vai se chamar token providers. Token repository, beleza, conexão aquele cara, repository de qual classe? Da classe token que a gente acabou de criar ali, aquela entidade. Muito bem, do jeito que está aqui está quase bom, só que a gente precisa criar o que? Um módulo, assim como a gente fez no usuário, a gente vai fazer aqui também, ó. Vou criar então um token module, muito lindo isso. Beleza, cara. Estamos fazendo um trabalho bem do zero mesmo aí, ó. Não vamos ter controller, o nosso provider também não chama assim, né? Vamos arrumar aqui. Controller nós não temos ainda, muito bem. Não se chama usuário provider, chama-se token providers. E aqui nós temos o token service, beleza. E aqui também o token service, muito bem. E aqui nós temos o token module, esse cara aqui. Eu quero só o banco de dados por enquanto, não quero o módulo de autenticação nele, se bem que até vou deixar esse cara aqui que nós vamos chamar esse autenticação também. Então, do jeito que está aqui, nós já temos a estrutura para podermos trabalhar com o token. Então, o que nós queremos fazer é o seguinte: toda vez
que um novo token for gerado. E onde esse token é gerado? Esse token é gerado aqui no módulo de autenticação, no serviço de autenticação. Está aqui, ó. Toda vez que eu faço o login, um novo token é gerado. Quando um token for gerado, eu vou salvar isso aqui no banco de dados. Então, eu não vou simplesmente devolver para o meu front-end quem requisitou. Assim como o Postman requisitou aqui, recebeu um token, eu não vou só fazer isso. Além de fazer isso, eu vou salvar esse token lá no banco de dados. Então, nós vamos ter que colocar aqui uma chamada lá para o nosso token service. É isso que nós vamos fazer. O que nós temos que fazer, então, é salvar no banco de dados toda vez que um login for feito, salvar o token que foi gerado para o usuário para que a gente possa fazer em sequência a política de refresh, ou seja, o usuário ganhou um token, com esse token ele pode ganhar outro, e aí ele ganha outro, de forma que os tokens fiquem aí eternos para ele, mas sempre com um prazo de 60 segundos por uma questão de segurança. Ou seja, nós estamos limitando a 60 segundos a ação de alguém roubar um token e conseguir fazer alguma coisa em relação àquele usuário. Então, essa é a segurança aí. Beleza. Vamos fazer aqui então, ó. Eu vou primeiro criar uma constante chamada token aqui, vai dar um monte de erro ali no console, mas não fica preocupado não, é porque estou rodando, compilando ao vivo aí, né? Beleza. Muito bem, então eu joguei ali, peguei ali o código que gera o token, que é esse JWT Service Sign com o payload, né? Beleza. Vou botar esse cara aqui, ó, token, muito bem. Mas antes de retornar o token, eu vou salvar esse token dentro do banco de dados. Para isso, eu vou lá dentro do token service e vou criar um método aqui. Vou chamar esse cara aqui de save token. Beleza, só save só, né? Tá bom. Muito bem. Esse cara vai salvar o token, mas qual token, né? Então eu tenho que receber esse token aí e falar, ó, esse token é desse usuário. Então eu preciso de duas informações para salvar o token. Eu preciso do token em si, né, que a gente está chamando de hash no banco de dados. Vou chamar uma string e eu preciso do username, que também é uma string. Beleza, uma vez que eu tenho isso, eu vou salvar isso no banco de dados. Então eu já tenho o token repository ali, ó. Demorou. Eu não vou retornar nada, simplesmente vai salvar de forma assíncrona isso mesmo. Eu vou dar um insert no nest.js aqui com o type rm, a gente consegue fazer assim, ó. Eu quero passar o hash, eu quero preencher o hash assim, e eu quero preencher o username com a variável username, ou seja, essas duas variáveis que estão chegando, ó, hash, que é esse cara aqui, e username, que é esse cara aqui, eu vou preencher, eu vou salvar dentro do banco de dados lá do token repository. Então o que eu quero fazer aqui, só um teste, se logar, ele vai salvar dentro do banco de dados. Então eu vou chamar aqui o token service, mas para chamar o token service eu preciso importá-lo aqui, ó. Eu vou botar aqui token service, dois pontos, token service. Vamos ver se não vai dar nenhum problema de dependência, né, de dependência circular e tudo mais aí. Não deu. Estou aqui no token service, eu vou fazer assim, ó, dis.tokenservice.save. E nesse save eu vou passar duas coisas. Eu vou passar o token e vou passar o user.username. Mas eu vou só verificar aqui e fazer uma correção, né? O nosso, na verdade, não chama username. A estrutura do nosso usuário é a estrutura da classe usuário, da classe entidade aqui, ó, que tem ID e e-mail. Nós não temos username. Então aqui, na verdade, é user.email para gerar corretamente o nosso token, e aqui é user.id. Então, beleza, com isso a gente vai conseguir, e aqui eu vou mudar então para user.email, que é a estrutura que nós temos. Desse jeito, toda vez que eu logar, ele vai salvar um token no banco de dados, pelo menos é o que eu espero, né? Então eu vou lá no Postman, vou lá no minha requisição de login aqui, ó, pronta, beleza. Esse usuário ele existe no banco de dados, vou dar um send. Quando eu dou um send, ele gerou um token, show de bola. Vamos ver se esse token existe com o final MO, GMO. Vamos ver se esse token realmente existe. Vou dar um select asterisco from token aqui no Workbench, beleza. Cheguei lá no final, ó, o final dele é GMO. Show de bola, cadastrou esse cara aí. Mas o que vai acontecer se eu fizer um novo login? Olha só. Eu ganhei um novo token, olha o que aconteceu. Eu tenho um novo login aqui, um novo token, perdão, né?
E isso eu não quero que aconteça, porque eu vou ter todos os tokens vão ficar ativos assim. A gente pode criar aqui, vou dar uma sugestão para você, se você quiser implementar aí da sua forma, você pode criar uma coluna status para dizer se esse token ele está ativo ou ele está já inválido. Eu não vou usar essa política aqui para não trazer mais complexidade, né? Eu vou fazer uma política de update. Então, tipo assim, só vou ter um token por usuário ali disponível. Se o usuário já tem token, ok, eu dou um update nesse token. Se ele não tem token, eu crio esse token para ele. Então, a gente vai reaproveitar esse código que foi feito aqui no save. Nós vamos fazer uma verificação. Nós vamos verificar se o usuário já tem um token no banco de dados. Então, vou chamar aqui de let objeto token, vou fazer um await aqui, this.token repository, vou fazer uma busca, find1 faz uma busca, eu quero buscar pelo usuário. Nós temos username lá no banco de dados, dá um bisu aqui, ó, username, eu quero saber se o username é igual ao username que eu estou passando. Se ele encontrar, então vou fazer assim, ó, se o objeto token, ou seja, se ele existe, então eu tenho que fazer um update, se não, eu vou fazer aqui um insert. Muito bem, então o nosso primeiro método, que é o método save do token, ele vai ser chamado para inserir ou para atualizar. Se for para atualizar, vai ser assim, ó, vou dar um update, vou passar aqui qual que é o ID do cara que eu quero atualizar. Bem, se eu fui lá no banco de dados, fiz uma busca, encontrei o cara, eu consigo pegar esse ID dele aqui, ó, 5. Então eu vou passar aqui 5, mas não pode ser fixo, né? Tem que ser algo variável, ou seja, dentro do objeto token tem um ID. Vírgula, e eu vou passar o que eu quero atualizar. Eu quero atualizar só o hash, afinal o username é o mesmo, então eu vou atualizar o hash para esse cara aqui. Beleza, então quando eu fizer um login, ele vai atualizar o token, não vai gerar um novo token. Vamos fazer o teste aqui? Então eu vou dar um login, ó, pau. Beleza, ele gerou um novo token com o final YIO. Vamos verificar se ele realmente fez o update. Então tá aqui, ó, YIO. Show de bola. Então agora a gente consegue avançar um pouco nisso aqui. Só que o que eu preciso fazer? Eu tenho um token e esse token dura 60 segundos. Se eu fizer uma requisição, o usuário está lá usando o aplicativo e tal, e o usuário ele nem sabe que existe token, não sabe que existe nada disso. A gente que tem que controlar isso aqui. Aí o usuário está lá usando, daqui a pouco ele dá um clique que eu preciso pegar alguma coisa na API, pegar alguma coisa do banco de dados pela API. E aí eu mando esse token, porque toda vez que eu faço uma requisição, vou dar um exemplo aqui, o listar usuários, ó, eu passo o token como bidder token, ou seja, no cabeçalho da requisição vai o token. Para falar, olha, eu estou mandando esse token ele é válido, muito bem. Aí o Nest vai pegar o token, vai falar assim, tá, legal, tá dentro da validade de 60 segundos, pode passar. Se não estiver, o que acontece? Vai mandar o cara de volta para o login, vai falar, olha, não tem como, você está não autorizado porque seu token não está autorizado mais. Então eu preciso buscar um novo token, ou seja, nós vamos criar um endpoint aqui de refresh. Eu vou duplicar esse listar usuário, eu vou criar aqui uma chamada para um cara chamado refresh token. Esse cara vai ser com o método put, porque o refresh é como se fizesse um update, por isso que eu estou usando o put. Eu vou chamar aqui, eu vou criar, como a gente tem um módulo aí de token agora, eu vou criar um controller lá no token e vou chamar assim, ó, refresh. Beleza, esse cara aqui. Esse cara, ele não vai passar no cabeçalho o token. Por que não? Porque ele pode ser que ele passe um token inválido. Se ele passa um token inválido no cabeçalho, o Nest.js já vai barrar ele e aí ele nunca vai conseguir fazer o refresh. Ou seja, eu nunca consigo passar um token válido e aí eu nunca consigo fazer o refresh, porque se o meu token já tiver passado o tempo de 60 segundos, ele está inválido. Então por isso que nós vamos passar esse token aqui, ó. Nós vamos passar como old token, por exemplo, e aqui dentro eu vou passar o token. Pá. Vou marcar aqui só para não dar BO, né? Para poder realmente considerar o atributo. E beleza, eu vou chamar esse cara. Mas onde está esse cara? Vamos implementar. Eu vou aqui no meu módulo de token, vou dar um new file, vou chamar de token.controller.ts, vou botar um @controller aqui, beleza, vou chamar esse cara de token, e aqui vamos botar um export class token controller. Beleza, muito bem, o controller não importou, vai importar agora direitinho, show de bola. E aqui dentro vamos colocar um constructor, muito bem.
Esse cara aqui nós vamos importar algumas coisas ali dentro dele. O que o token controller vai ter? Ele vai ter um put, como eu coloquei ali, né? Vou chamar esse cara de refresh, ou seja, token barra refresh. Deixa eu importar esse put direito aqui. E aqui dentro nós vamos colocar aqui um método chamado refresh token. Beleza. O que o refresh token devolve? Ele vai devolver um token. Muito bem. Ou vai devolver uma resposta falando assim, ó, você não pode pedir, você não pode ter esse refresh, o token que você está passando está zoado, ele não é mais válido, você já fez um refresh, ganhou outro token, alguma coisa aconteceu para evitar roubo da parada aí, né? Então o cara só consegue usar um token para fazer refresh uma única vez. Essa é uma outra segurança. Se eu deixar ele fazer refresh sempre com qualquer token antigo, aí ferrou, porque daí o cara pode roubar um token antigo e conseguir se passar por um usuário. Então a ideia é sempre usar o último token para fazer um refresh e ganhar o próximo, pega o refresh, ganha o próximo e assim vai. Nesse refresh token, nós vamos receber aqui um body, e esse body eu vou chamar de data, eu vou chamar de refresh token DTO, ou seja, um padrão aí de transferência de objetos, né? Vou criar aqui uma pastinha DTO e dentro desse DTO eu vou criar aqui um refresh.token.dto.ts e ele vai exportar uma interface chamada refresh token DTO. E eu vou falar que dentro dele tem um old token, que é uma string. Observe, esse mesmo nome é o nome que eu estou usando aqui no Postman para poder testar. Beleza, feito isso, vou importar esse cara aqui, o refresh token DTO. Maravilhoso. O que eu tenho que fazer com o token que vem ali? Esse token, eu tenho que bater lá no banco de dados, descobrir qual é se esse token é válido. Se ele for válido, ok, eu devolvo e um novo token, ou devolvo ele mesmo, né? Tanto faz, e show de bola. Se ele não for válido, eu tenho que falar, olha cara, você está fazendo uma requisição aí e está tentando me burlar. Então eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é uma busca, vou procurar se esse objeto token existe lá no nosso banco de dados. Na verdade, eu vou chamar aqui, né, uma coisa muito importante. Eu estou dentro do controle, agora que eu percebi, né, que o sono vai batendo, a gente nem lembra mais onde que está. Eu vou chamar aqui o token service, que já está dentro do meu módulo, e o token service está ali. Então eu vou dar um return this.token service e lá dentro eu vou ter um método refresh token que eu vou passar para ele o token antigo. Então lá dentro do token service a gente vai criar, já tem um método save, eu vou criar um outro método aqui embaixo, async refresh token, que recebe um token antigo, string, e vai retornar alguma coisa. Muito bem, observe, eu não estou protegendo esse controller aqui, ó, esse cara no controller, com um guardião JWT. Se eu proteger, eu vou matar o refresh, porque o refresh vai receber um token inválido e ele precisa gerar um token válido. Então, essa é a magia aí. Beleza, do jeito que está aqui, eu vou verificar, eu já tenho o repositório ali em cima, então eu vou verificar se o objeto existe, ó, igual eu fiz aqui em cima. Então, vou verificar se o objeto token existe. Então, vou fazer um await aqui, this.token repository.find one. Só que eu não vou procurar por usuário, eu vou procurar pelo token, que é o nosso hash. Lá no banco de dados chama-se hash, ó, hash. Beleza. E eu vou procurar o old token. Se existir, eu vou fazer só uma coisa aqui, ó, vou devolver o token, sei lá, cara, vou retornar o old token aqui, só para testar. E se ele não existe, quer dizer que é um token inválido, é uma requisição inválida. Estou passando um token zoadaço que já foi usado, tudo mais. Alguém está tentando burlar. Se está tentando burlar, eu vou retornar aqui uma exceção HTTP. O Nest nos permite fazer isso. E nessa exceção HTTP eu vou configurar uma mensagem de erro aqui, ó. Vou chamar de token inválido. Então eu posso fazer isso tranquilamente. E eu vou passar um status aqui, que é o status de não autorizado. Então eu estou respondendo, essa é a forma correta de se responder numa API. A gente usa os status aí do HTTP. O que são os status? Quando você faz uma requisição HTTP e dá certo, é status 200.
Quando você tem um não autorizado é 401. Quando é uma página não encontrada, uma rota não encontrada, 404. Então, o protocolo HTTP tem vários status e a gente precisa retornar o correto aí. Beleza, então eu vou passar um token zoado lá para o meu refresh token. Do jeito que está aqui, ele vai bater aqui no token controller, só que tem um probleminha, né? Quando eu crio um controller, eu preciso ir lá no módulo, ó, e falar que o meu token controller agora é um controller do meu módulo. Senão ele não vai entender a rota do meu token. Observe que agora ele entendeu, ó, mapeado token refresh. Eu vou tentar então fazer um refresh aqui de um token zoado. Vamos ver o que acontece? Ele falou, olha, token inválido, porque eu passei um token que não existe no banco de dados. Muito bem. Então, se eu passar um token que existe, ele tem que retornar alguma coisa. Então, eu vou copiar esse token aqui, ó, do banco de dados, né, só para fazer um teste. E vou colar esse cara aqui. Vou ver o que acontece quando eu dou um send. Muito bem, ele retornou o próprio token, né? Ou seja, a gente precisa fazer uma implementação aqui agora. No nosso token service, nós precisamos retornar um novo token, né? Esse cara está fazendo a requisição, pô, eu preciso de um novo token aqui para ele ganhar mais tempo de uso, porque ele só tem 60 segundos, segundo a regra que a gente implementou lá no começo, na outra aula. Então, aqui o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá no token, já que eu tenho o token, eu vou pegar o usuário desse token. Quem é o usuário? Para que eu possa, como se eu fizesse um novo login com ele. Então, eu vou fazer um novo login com esse cara. A gente tem dentro do nosso usuário service, observa aqui, aliás, dentro do nosso auth service, nós temos um login, ó. Ele recebe um usuário, vai pegar o e-mail desse cara, vai pegar o ID e vai fazer um login, vai salvar no banco de dados e vai retornar um novo token. Então, eu vou fazer um login, é como se eu estivesse fazendo um login com o token. Eu vou simplificar o refresh dessa forma aí. Então, nós vamos fazer assim, ó. Para poder fazer isso, eu preciso pegar o usuário que está no banco de dados. Para poder pegar o usuário, eu vou, quem que vai me retornar o usuário? Eu não tenho aqui em cima o repositório de usuário, então eu preciso chamar alguém que busca o usuário no banco. E quem lida com o usuário é o usuário service. Observe que já tem até um método aqui pronto que a gente fez em outra aula para buscar um usuário pelo e-mail, que é o que a gente quer agora. Então eu vou fazer o seguinte, ó, lá em cima, lá no meu construtor, eu vou colocar aqui o usuário service. Aí vai dar pau pra caramba, né, de injeção de dependência, de não sei o que, tal, beleza, daqui a pouco a gente resolve isso aí. O meu usuário service, eu vou usar aqui embaixo, ó. Eu vou fazer assim, ó, let usuário é igual a await this.usuarioservice.find1 e eu tenho o e-mail. O que eu vou passar lá? Para esse find1, que ele espera receber um e-mail, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, ele espera receber um e-mail. Eu vou passar para ele o username do meu token. Eu tenho o token, eu busquei o token no banco de dados e lá no token tem o e-mail do cara. Então, que está no campo username. Então, por isso que eu estou passando aqui objeto token.username. Beleza. Peguei esse cara, o que eu vou fazer? Eu vou mandar retornar aqui o meu this.authService.login e vou passar o usuário. Só que eu não tenho o auth service aqui. Eu preciso também injetar o auth service aqui, ó. Auth service. Beleza, auth service. Muito bem, fiz isso. Parece que funciona. Só que dá um monte de bug aqui embaixo. Ó, ele está falando assim, cara, ó. O auth service, ou seja, esse serviço, ele não está reconhecendo esse terceiro parâmetro. Então, eu vou lá nesse cara, lá nesse auth service, e vou ver quem que é o cara. O usuário service, ele reconheceu. JWT service, ele reconheceu. Ele não reconheceu o token service. Vamos ver por quê. Para que um serviço enxergue o outro, eu preciso que os módulos deles se enxerguem. Então, eu vou lá no meu auth module e aqui eu tenho o meu token module aqui. Ok, beleza. Eu vou só verificar, ele até dá umas dicas aqui, ó. Se a dependência é de um outro módulo, pode ser que esse módulo tem que ser importado dentro do auth module. Ok, isso aí já está. Mas eu preciso lá ver no meu
token module se eu estou exportando o token service. Firmeza, também estou exportando esse cara. Só que observe uma treta gigante aqui, ó. O token service, ele está chamando o all service. E esse all service está chamando o token service. Ou seja, além de poder existir uma dependência circular entre módulos, nós podemos ter uma dependência circular entre serviços. Então nós temos que resolver isso também. E como que nós vamos resolver isso? Lá no token service, de um dos lados eu preciso fazer isso. Eu preciso dar um inject. Vou falar, essa injeção de dependência aqui, ela vai ser feita com um cara chamado forward ref, beleza? E aqui dentro desse cara, eu vou falar que eu vou importar o all service. Beleza, isso quase resolve o meu problema. Qual o outro BO que eu tenho aqui? O meu usuário service, ele faz parte do módulo de usuário. Então, o meu token service só vai conseguir enxergar esse cara se o meu token module importar o usuário module. Então, eu vou lá no token module e vou importar aqui o usuário module. Show. Beleza. Resolveu? Vamos ver. Maravilhoso, cara. Ó, resolveu aqui. Zero erro. Aí você fala, nossa, mas o usuário module ele usa o token module. Se isso acontecesse, você deveria botar um forward ref de um dos lados também. Então isso é importante para que a gente consiga aí, lidar bem com o Nest.js nessas injeções de dependência que acontecem aí. Então o que é para acontecer agora? Se eu fizer um refresh, eu faço um login. Quando eu faço um refresh, ele gera um novo token. Vamos ver se isso está acontecendo. Vamos fazer um login. Vou pegar esse token, show de bola, maravilhoso. Esse token ele já está no banco de dados, observe lá, ó, tá lá, o final dele é MXU, então nós vamos pegar esse cara aqui, MXU, firmeza. E aí eu vou lá agora no meu Postman, no meu refresh token, e eu vou passar esse cara aqui, ó, trocando aqui, colei, beleza. Vou dar um enviar. Muito bem, eu ganhei um novo token que termina com ZGG. E vamos ver se no banco de dados atualizou? Vamos ver. ZGG. Ótimo, cara. Meu refresh está acontecendo. Então a gente resolveu o problema no back-end. Só que agora a gente precisa aprender na próxima aula como que faz para resolver isso, usar isso agora no front-end do nosso aplicativo em React Native, e aí a gente sim vai ter um login profissional, seguro, funcionando bem aí com o nosso aplicativo.